Machado de Assis foi um escritor brasileiro, um dos nomes mais importantes da literatura brasileira do século XIX. Destacou-se principalmente no romance e no conto, embora tenha escrito crônicas, poesias, crítica literária e peças de teatro. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu na Chácara do Livramento, no Rio de Janeiro, no dia 21 de junho de 1839. Foi o primeiro filho do mulato Francisco José de Assis, um pintor e decorador de paredes, e da imigrante portuguesa Maria Leopoldina. Machado de Assis passou sua infância e adolescência no bairro do Livramento. Seus pais viviam na chácara do falecido senador Bento Barroso Pereira, e sua mãe era protegida da dona da casa, Dona Maria José Pereira. Machado fez seus primeiros estudos na escola pública do bairro de São Cristóvão. Tornou-se amigo do padre Silveira Sarmento, ajudava-o nas missas e familiarizava-se com o latim. Quando tinha 10 anos, perdeu sua mãe. Seu pai resolveu sair da chácara e foi morar em São Cristóvão com Maria Inês da Silva, só vindo a casar-se em 1854. Sua madrasta trabalhava como doceira em uma escola e levava o enteado para assistir algumas aulas. À noite, Machado ia para uma padaria, local onde aprendia francês com um forneiro. À luz de velas, Machado lia tudo o que passava em suas mãos e já escrevia suas primeiras poesias. Em busca de um emprego, com 15 anos, Machado conheceu Francisco de Paula Brito, dono da livraria, do jornal e da tipografia da cidade. No dia 12 de fevereiro de 1855, a Marmota Fluminense, jornal editado por Paula Brito, trazia na página 3 o poema Ela, de Machado de Assis. Daí por diante, Machado não parou de escrever na Marmota e de fazer amizades com os políticos e literatos frequentadores da livraria, onde o assunto principal era a poesia. Em 1856, Machadinho, como era conhecido, entrou para a imprensa oficial como aprendiz de tipógrafo, mas além de mau funcionário, escondia-se para ler tudo o que lhe interessava. O diretor decidiu incentivar o jovem e o apresentou a 3 importantes jornalistas, Francisco Otaviano, Pedro Luiz e Quintino Bocaiúva. Otaviano e Pedro dirigiam o Correio Mercantil e para lá foi Machado de Assis, em 1858, como revisor de provas. Colaborava também para outros jornais. Estreou como crítico teatral na revista Espelho. Com 20 anos, Machado de Assis já frequentava os círculos literários e jornalísticos do Rio de Janeiro, capital política e artística do Império. Em 1860, Machado de Assis foi chamado por Quintino Bocaiúva para trabalhar na redação do Diário do Rio de Janeiro. Além de escrever sobre todos os assuntos e manter uma coluna de crítica literária, Machado tornou-se representante do jornal no Senado. Machado também escrevia no Jornal das Famílias, quando suas histórias inconsequentes e açucaradas eram lidas nos serões familiares. Em 1864, Machado de Assis publicou seu primeiro livro de poesias, Crisálidas, uma coletânea de seus poemas. O livro foi dedicado a seus pais, Maria Leopoldina e Francisco. Em 1867, o imperador Dom Pedro II concedeu a Machado o grau de Cavaleiro da Ordem da Rosa, por serviços prestados às letras nacionais. No dia 8 de abril, Machado foi nomeado ajudante do diretor do Diário Oficial, iniciando sua carreira burocrática. Em 1868 ele conheceu Carolina Xavier de Novaes, uma portuguesa culta, irmã do poeta português Faustino Xavier de Novaes, que lhe revelou os clássicos lusitanos. No dia 12 de novembro de 1869 o casamento de Machado e Carolina foi realizado, tendo como testemunhas Arthur Napoleão e o Conde de São Mamede, em cuja residência se realizou a cerimônia. O casal não teve filhos. Em 1873, ele foi nomeado primeiro oficial da Secretaria do Estado do Ministério da Agricultura. 3 anos depois assumiu a chefia da seção. O primeiro livro de contos de Machado de Assis, Contos Fluminenses, de 1870, e seu primeiro romance, Ressurreição, de 1872, sedimentaram a imagem de um escritor que usava muito bem a língua portuguesa e que preferia os relatos psicológicos às narrativas de ação constante. No dia 30 de janeiro de 1873, a capa do 10º número do Arquivo Contemporâneo, periódico do Rio de Janeiro, colocou lado a lado as fotos de José de Alencar, até então o maior romancista do Brasil, e a de Machado de Assis.
Machado de Assis se impôs, antes mesmo de ter publicado suas obras-primas, como a maior expressão da literatura brasileira e, sem muita dificuldade, em 1896, fundou com outros intelectuais a Academia Brasileira de Letras. Nomeado para a cadeira número 23, tornou-se, em 1897, seu primeiro presidente, cargo que ocupou até sua morte. Na entrada do prédio há uma estátua de bronze do escritor. Em sua homenagem, a academia chama-se também Casa de Machado de Assis. Machado de Assis teve uma carreira literária ininterrupta, produziu de 1855 a 1908. Escreveu poesias, romances, contos, crônicas, críticas e peças de teatro. O ponto alto de sua produção literária é o romance e o conto, quando se observa duas fases. A primeira fase das obras de Machado de Assis apresenta-se presa a algum aspecto do romantismo, com uma história cheia de mistérios, com um final feliz ou trágico e uma narrativa linear. Apresenta também traços inovadores, como uma linguagem menos descritiva, menos adjetivada e sem o exagero sentimental. As personagens têm um comportamento não só movido pelo amor, mas também pela ambição e pelo interesse. São dessa fase os romances: Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena, Yaya Garcia. A segunda fase das obras de Machado de Assis inicia-se com Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881, no qual retrata a miséria humana, indo até seu último romance, Memorial de Aires, de 1908, O Livro da Saudade, escrito após a morte de Carolina. É nesse período que se encontram suas mais ricas criações literárias. Diferente de tudo quanto havia sido escrito no Brasil, Machado inaugura o realismo. O estilo realista de Machado de Assis difere de seus contemporâneos, porque ele aprofunda-se na análise psicológica dos personagens, desvendando a fragilidade existencial na relação consigo mesmo e com os outros personagens. São dessa fase os romances: Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó, Memorial de Aires. Machado de Assis também publicou os seguintes livros de contos: Contos Fluminenses, História da Meia-Noite, Papéis Avulsos, Histórias sem Data, Várias Histórias, Páginas Recolhidas, Relíquias da Casa Velha. Em outubro de 1904 morreu sua esposa, Carolina, companheira de 35 anos, que além de revisora de suas obras era também sua enfermeira, pois Machado de Assis tinha a saúde abalada pela epilepsia. Após a morte da esposa, o romancista raramente saía de casa. Em homenagem à sua amada, escreveu o poema Carolina. Machado de Assis faleceu no Rio de Janeiro, no dia 29 de setembro de 1908. Em seu velório, compareceram as maiores personalidades do país. Rui Barbosa, um dos juristas mais aplaudidos da época, fez um discurso de despedida com elogios ao homem e escritor. Levado em uma carreta do arsenal de guerra, só destinada às grandes personalidades, um grande cortejo fúnebre saiu da academia para o cemitério de São João Batista, onde foi enterrado. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal.